Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Super pela primeira vez o deputado estadual eleito pelo PT, Virgílio Guimarães. Vamos conversar com ele, sobre a situação do Partido dos Trabalhadores e também sobre o atual momento da política brasileira. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Virgílio. Bom, pra gente começar esse bate-papo, deputado, eu queria relembrar um pouco da sua trajetória. O senhor foi deputado por muitos anos, deu uma pausa na política, elegeu seu filho Gabriel Guimarães e agora está de volta ao cenário político. Por que voltar à política em Minas? Olha, o momento exige criatividade, inovação, mas também experiência. Foi essa a razão de eu voltar. O Gabriel, ele fez a opção, nesse momento ele teve um momento importante na sua vida como deputado federal, foi eleito, reeleito com 200 mil votos, ele vinha muito bem, mas hoje ele é dirigente do Clube Atlético Mineiro, ele tem um escritório de advocacia que vai muito bem, enfim, ele quer dedicar mais a essas atividades. Nesse sentido, eu também queria ter uma experiência de deputado estadual que não tive. O nosso parceiro Paulo Guedes, deputado federal, hoje era estadual, foi para federal, e tinha uma quantidade enorme de prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, enfim, em todo o norte de Minas, na região mais pobre, onde nós trabalhamos há muitos anos. Eu estou dedicando lá há cerca de 40 anos trabalhando ali, então eu não poderia deixar também ao desabrigo tantos companheiros. Então é um momento político importante, a economia passa por uma crise muito grande, a minha especialidade é exatamente a economia, nós precisamos de soluções. E eu tenho, digamos, o desafio, talvez até a pretensão de poder contribuir muito para a solução dos problemas centrais, que são exatamente os problemas das populações mais pobres, como o norte de Minas, e também aqui na região metropolitana, mas também ajudar a dar as soluções para os desafios maiores que são na área da economia. Certo, deputado, agora, como deputado estadual, qual que é o principal foco do senhor, qual que é o principal trabalho que o senhor quer desenvolver nesses próximos anos? Olha, eu como sempre, eu sou dedicado muito à área econômica. Acho que Minas tem que buscar soluções, não adianta ficar culpando esse ou aquele governo, ex-governo, porque nós temos um problema estrutural. As receitas líquidas do Estado são muito menores do que as despesas líquidas obrigatórias. Esse é o problema. Não é porque o Pimentel não quis pagar. Se não quis pagar, o dinheiro está onde? É porque o dinheiro era insuficiente. Hoje, se deixar também, vai voltar. Então nós temos que pensar criativamente em fazer a economia crescer, que o único jeito é o crescimento econômico. Nós temos que buscar receitas. E essa contribuição que eu quero dar ao longo do tempo. Sou especializado em orçamento. Claro que tem que se buscar também cortes nas despesas, que são cortes difíceis, porque os cortes significativos que estão na pauta hoje são basicamente nas despesas previdenciárias. Eu acho que a Previdência é uma solução, não é um problema, porque a capitalização que ela proporciona, enfim, as condições de atratividade para o mercado formal de trabalho ajuda também a dar soluções previdenciárias. Eu acredito que nós temos caminhos mais do que simplesmente afiar a tesoura e tirar sangue das pessoas. Eu acho que nós temos que pôr cabeça para trabalhar e, sobretudo, dar soluções na área de melhorar as receitas, melhorar as condições econômicas. Minas tem que destravar o investimento, destravar o crescimento econômico. Nós temos plenas condições de, num período razoavelmente rápido, sair dessa crise tão profunda. Diante disso que o senhor está falando agora, deputado, por que não foi feito no governo Pimentel? Eu acho que o governo Pimentel deu continuidade àquilo que sempre foi feito. Ele tinha a intenção de buscar soluções aí, mas ele não conseguiu, a crise econômica foi cada vez maior. Ele, no seu início, não imaginava que a crise econômica do governo Temer fosse tão profunda. Afinal de contas, ele foi eleito em 2014, foi um ano de pleno emprego, de crescimento econômico, um ano exuberante. A crise veio depois, em 2015, com os protestos, a presidenta Dilma não governou. Mas eu quero muito mais do que olhar para o passado, olhar para o futuro.
Eu sou mineiro, sou deputado por Minas, quero soluções para Minas. Se é o governador Zema, não é? Eu não sei. Eu sei que eu não aceito essa demonização do governo Pimentel. Afinal de contas, uma vez o prefeito me perguntou, ele tem que me pagar, porque eu não estou conseguindo pagar os meus credores, não pago a merenda escolar, não pago o transporte, não pago isso, não pago aquilo, ele tem que me pagar. Falei, prefeito, paga as suas contas, mas eu não tenho dinheiro. Paga sem dinheiro, porque assim depois ensina o Pimentel como é que ele vai te pagar sem ter dinheiro. Porque o problema todo foi a falta de recurso, as despesas maiores do que a receita. Ele deu aumento para professores, fez o parcelamento, mas pagou. Agora, isso é o passado. Eu quero saber o futuro. Eu não quero ficar aqui reclamando que não teve pagamento de compensação das exportações. Eu quero saber como que nós vamos tratar as exportações agora. Como que nós vamos fazer uma compensação adequada e fazer propostas sérias e viáveis para agora, para aumentar a arrecadação mineira com recursos reais, de raiz. Isso é que nós precisamos. Nós não precisamos ficar lamentando, fazendo cobranças de pretensas, dívidas pretéritas. Nós temos que pensar no futuro. Eu sou talvez um dos mais velhos e antigos, velhos na idade, antigo na trajetória política, mas eu quero ser um dos mais inovadores, um dos mais arrojados, dos mais dinâmicos dos deputados, olhando para o futuro. Mas, deputado, o PT não fez uma autocrítica do que é que aconteceu de fato? Porque a gente entende as dificuldades pelas quais o Estado vem passando. Isso é notório e não é só Minas Gerais que vive esse quadro de caos financeiro. Mas foi feita uma autocrítica, o próprio resultado eleitoral do partido, com o governador sequer conseguindo chegar, ou então o governador sequer conseguindo chegar ao segundo turno, é um indício de que algo também não ia bem na administração propriamente dita. Olha, eu acho que esse negócio de ficar olhando para o passado sem parar, incessantemente, o olhar para o passado é importante. É importante, mas na política, o olhar para o passado é igual dirigir automóvel. Quando você dá uma olhada para o retrovisor, é para saber o que você vai fazer acelerando o carro para frente. Se você grudar o olho no retrovisor, você vai bater. Você vai ficar perdido no volante. Você tem que dar uma olhadinha para você não dar uma fechada no nós temos que olhar para frente. Eu quero saber o que eu vou fazer. Eu acho que o PT tem que fazer uma autocrítica, tem. Para isso tem agora um encontro nacional, vai fazer isso. Mas a minha tarefa de deputado federal não é isso. Eu recuso esse papel. Eu quero saber o seguinte, e o transporte público metropolitano? Eu sou deputado estadual, eu sou defensor do tarifa zero. Vamos implantar, eu desejo, sou economista, eu quero viabilizar que a minha região metropolitana seja a primeira do Brasil a fazer aquilo que a Europa inteira está buscando, que é implantar um sistema popular viável de recursos equilibrados. Não ficar falando em tarifa zero, mas viabilizar de fato, com a tecnologia atual, um sistema moderno e popular de viabilizar esse trânsito horroroso, criminoso, que gente morre todo dia. Eu quero buscar soluções criativas e para frente. Eu não vou grudar meu olho no espelho retrovisor e ficar lamentando aí, porque não aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se eu for fazer um balanço da história do PT, tem ganhos enormes. O PT teve contribuições enormes ao país, teve um dos melhores governos que o Brasil já teve, mas eu não quero ficar nem louvando, nem criticando o resto da minha vida. Minha vida é curta daqui para frente. Eu quero saber o que é que eu vou contribuir para o futuro, para a população aqui e agora. Não é ficar discutindo PT que eu vou resolver. Eu quero discutir as soluções que eu tenho para a população mineira, para a economia mineira, para o transporte coletivo, para a moradia popular, para o desenvolvimento urbano. O meu propósito vai ser esse. E eu vou insistir nisso de uma maneira teimosa. Eu não vou ficar, apesar da minha idade, falando o tempo inteiro daquilo que passou. Eu sou um deputado do futuro. Mas o próprio governo Pimentel não olhou muito pro retrovisor, não, deputado, quando passou 4 anos culpando até a gestão ou as gestões anteriores pelo quadro de crise. Convide o Pimentel para isso e, se quiser, vão fazer. Eu quero discutir aqui as propostas que eu tenho para solucionar as finanças do Estado, para equilibrar as finanças do Estado, que são muitas as minhas propostas, para solucionar a questão do transporte, da pobreza. São as questões que eu me proponho.
Eu vou participar, talvez participe, não sei se foi eleito delegado para o Congresso do PT. O lugar do PT, se for o caso, nós vamos abrir aqui uma janela de discussão sobre história. Aí nós vamos discutir a história do PT, a história não sei de quem, a história de um monte de gente. Eu sou um deputado antigo, sou uma pessoa de idade avançada e sou um deputado inovador, um deputado de olho posto no futuro, na inovação, nas soluções atuais para a população de hoje e do futuro. Eu sou um deputado do futuro. Deputado, o senhor já chegou a ter contato com o governador Romeu Zema ou com a equipe dele? E o que o senhor espera do governo dessa gestão do Romeu Zema? Olha, ele teve uma campanha que também, como eu digo, não vou ficar discutindo o que ele disse, deixou de dizer numa campanha eleitoral. Né? Eu não vou ficar discutindo. Quem é que ficou discutindo com o presidente Juscelino Kubitschek que ele fez uma campanha com 30 metas e dentre as quais não estava a mudança da capital? Se ele pusesse essa meta, provavelmente seria derrotado pelo maior eleitorado que tinha no Rio de Janeiro. Ninguém critica ele. Ele falou desenvolvimento do Oeste, desenvolvendo o país, ampliação das fronteiras econômicas do país, e mudou a capital e todo mundo bateu palma. Então, o nós temos que saber, o governo dele me parece com uma composição de equipe de muito bom nível. As pessoas que eu conheço, eu estive com vários deles de muito bom nível. Com o governador, eu não o conhecia pessoalmente, não estive com ele ainda, a não ser no dia da diplomação, onde havia uma briga danada lá e tal. Eu me coloquei como sou partidário do PT e de enxergar que é um absurdo que fazem com o presidente Lula, um cidadão de bem, um cidadão que não, foi no governo Lula que se deu autonomia à Polícia Federal, se deu autonomia ao Ministério Público, que, enfim, antes empresário, político, não ia para cadeia, foi. Eu acho até de maneiras justas e injustas, mas do Lula livre. Mas aquela pancadaria lá, o contato que eu tive, que eu, claro que me integrei no movimento Lula livre naquele momento, mas também fiz uma manifestação pela paz e coloquei a paz nas mãos do governador Zema, simbolicamente. Eu fiz ali, improvisei um cartaz escrito paz, porque eu acho que nós temos que lutar pela paz. Volto a dizer, se ficar de olho grudado nas brigas que estiveram lá atrás, esse negócio de ficar conta pendente não vale nem na família, nem nas relações afetivas e nem na política. Portanto, eu simbolicamente fiz um cartaz pela paz e o coloquei nas mãos do governador. Foi o único contato que tive com ele, ele recebeu, mas não era o cartaz, não era. Eu coloquei a tarefa da paz nas mãos dele. Foi simbolicamente eu assim o fazer. Portanto, eu espero que ele se dê de uma maneira correta naquilo que é obrigação do governo. Claro que nós somos, de uma maneira estrutural, digamos assim, de pensar estrategicamente os rumos do Estado, nós somos de oposição. Mas o exercício da oposição, eu quero, no meu modo de ver, não respondo pela totalidade dos militantes do partido, mas o meu modo de pensar, como ele tem uma proposta chamada liberal, nós temos a proposta chamada popular. Em princípio, nós temos uma postura de oposição, mas o exercício da oposição real, cotidiana, não depende da oposição, depende do governo. O exercício verdadeiro depende do que ele fizer. Até agora ele nomeou, está fazendo as coisas que naturalmente se esperava que ele fizesse. O senhor quer dizer com de maneira isso, equilibrada, deputado, que numa eventual situação de o governo mandar para a Assembleia um projeto, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores considere que é positivo para o Estado, o PT votaria com o governo, mesmo mantendo essa postura inicial de oposição, como o senhor destacou? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A política, como eu falo, não pode ser feita nem na família, nem nas relações afetivas e amorosas, não pode ser salpicado pelos rancores, por passado, por contas pendentes, nada disso. Eu, nesse sentido, participo da opinião do ex-candidato Ciro Gomes. Ele diz o seguinte: eu sei lá quem é o piloto, eu estou dentro do avião, quero que ele chegue bem.
eu não pretendo mudar do Brasil, não pretendo mudar de Minas, não tenho estou aqui, é meu espaço definitivo. Eu participo também da gestão aqui através do mandato legislativo, portanto eu vou ajudar. E eu vou ajudar naquilo que eu acreditar. Se porventura nós fizemos oposição, não é por ser oposição, é por achar que aquilo não é bom, que aquilo não vai ajudar, vai atrapalhar. Isso aí também faz parte do jogo democrático e isso é essencial. Isso aí ajuda a aperfeiçoar soluções e buscar os melhores caminhos. O senhor está otimista com relação ao novo governo? Eu sou um otimista em relação a minha preocupação não é com o governo, é com o país, é com o povo do brasileiro, com o povo mineiro. Eu sou otimista com o Brasil e com Minas Gerais. Eventualmente pode ter um governo ruim, um governo bom, não sei. Eu sou otimista com o nosso futuro. Deputado, a gente está chegando já ao fim da entrevista, temos 1 minuto ainda pela frente, mas dá tempo de perguntar. O senhor citou a questão do transporte, que a gente sabe que incomoda demais o cidadão da região metropolitana, e o senhor citou aí projetos inovadores, etc. Como garantir que isso possa ocorrer nesse cenário de crise, com o país e o Estado sem dinheiro como estão, hein? Eu até vou apresentar um estudo, estou fazendo tanto para o transporte coletivo, tem vários estudos sobre isso. Eu sou economista e sou economista chato, daqueles que se não tem dinheiro não faz, não gosto de demagogia, não gosto de coisa, sei que não existe almoço grátis, sei que se alguém recebe, alguém paga, sei que se alguém usa algum bem público, aquilo tem um custo, alguém tem que pagar. Eu tenho projetos já muito desenvolvidos sobre uma questão que me parece uma grande solução para o trânsito, que é a questão que hoje é a grande meta da Angela Merkel na Alemanha. Não é por ficar imitando os outros, não. Eu já tenho projetos sobre isso há muito tempo, já escrevi textos sobre isso há muito tempo e acredito que essa seja uma grande solução com viabilidade econômica plena. Não é nenhuma aventura. E tem que também aperfeiçoar o nosso sistema de transporte por automóveis, de táxi, sobretudo. Nós temos muito que fazer, que melhorar, para que nós tenhamos um transporte que justifique, de fato, a gente resolver muito esse engarrafamento que tem, essa lentidão do trânsito, que inferniza a vida das pessoas, que polui o meio ambiente, que machuca as pessoas pelo excesso de acidentes, que ceifa vidas, e nós temos que nos dedicar muito a isso. Eu espero estar aqui com um projeto na mão, que estou muito avançado sobre ele, vou levar aos prefeitos de Belo Horizonte e Contagem, sobretudo, mas também, evidentemente, as áreas técnicas, que terão que ver, tem que ser uma transição viável, e eu falo isso aqui, não é como vontade, é como realidade. Eu quero contribuir muito para as populações mais pobres, dando soluções para as questões de moradia, de estrutura urbana das populações mais pobres, desses que estão aí, mas também contribuir para a solução da mobilidade urbana. Isso aí não é solução com palavras, mas com projetos consistentes, e que talvez façamos aqui uma rodada como essa, voltada exclusivamente para avaliação desse projeto. O senhor já está convidado, então, assim que apresentar essa proposta, efetivamente, vamos voltar a convidá-lo aqui para o Café com Política, para que o senhor farei possa... em primeira mão aqui. Vou trazer o pré-projeto em primeiro lugar aqui no Café com Notícias. Tá combinado, então. Combinado. Deputado estadual eleito pelo PT, Virgílio Guimarães, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Um grande prazer, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Carol. Obrigada, deputado. Obrigado a toda a sua equipe.